Olá, bem-vindos e bem-vindas, um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa, estamos aqui mais uma vez para o McKinsey Talks, que já se consolidou como um espaço para conversas ao vivo com os maiores experts do mundo sobre temas relevantes para a agenda de negócios. E nessa edição falaremos sobre desafios e oportunidades relacionados a investimentos em infraestrutura para a conectividade no Brasil. Hoje estamos recebendo conosco o Luiz Minoru Shibata, que é diretor de estratégia e novos negócios da Highline. O Luiz Minoru trabalha no setor de telecom e TI há vários anos. Ele costuma dizer que a sua grande escola foi a Promon, onde ele trabalhou de 95 até 2001. Ele passou 6 anos, no Yankee Group, que é uma antiga boutique de consultoria em telecom, e retornou ao grupo Promon, na Logicalis, como diretor de consultoria e CIO, e onde teve a oportunidade de trabalhar em algumas teses de investimentos do Fundo P2 Brasil, formado pelo Pátria Investimentos e a Promon, sendo uma delas a tese da Highline. Em 2015, foi para a TIM Brasil como VP de Estratégia e Inovação. Durante o ano de 2019, ficou como Senior Advisor para as iniciativas de telecom do Pátria e, mais recentemente, se juntou ao time da Highline em abril de 2020, já na gestão da Digital Colony, que adquiriu a empresa em dezembro de 2019. Ei, Luiz Minoru, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, pessoal. Prazer, obrigado pelo convite de estar aqui. O prazer é todo nosso. Também participa desse nosso encontro o Fabrício Bozetto, que é sócio da McKinsey no escritório do Rio de Janeiro. O Fabrício serve clientes em temas de estratégia e novos negócios. Fabrício, bom dia. Muito obrigado. Bom dia, Denise. Bem-vindo, Luiz. É um prazer estar aqui com você hoje. Vai lembrar você de casa que você pode fazer perguntas a qualquer momento, utilizando o campo que fica à direita da tela ou embaixo no seu celular. Por favor, participe. A participação de vocês é fundamental aqui para o sucesso desse encontro. Vamos começar com uma breve introdução do assunto com o Fabrício. Fabrício, com você. Obrigado, Denise. Então, preparamos aí algumas reflexões iniciais para tentar introduzir esse tema bem interessante e relevante para a discussão. Como o título da sessão fala, hoje queremos dar uma nossa visão, uma perspectiva sobre desafios e oportunidades que, em particular no Brasil, o setor de infraestrutura de conectividade pode trazer como elementos de crescimento para o país, resolvendo alguns desafios estruturais que ainda persistem. O pano de fundo geral, olhando um pouco, enganchando nosso ponto de vista para a América Latina toda, é que hoje a exclusão digital é um fato, um desafio grande para a América Latina. E a pandemia nos últimos meses, de fato, intensificou, não, essa desigualdade e essas diferenças. Nossas pesquisas nos indicam que, em particular, essa lacuna de acesso à internet é tanto mais ampla em função das diferenças de renda que existem entre as famílias. 81% dos domicílios da América Latina com alta renda possuem conexão à internet, enquanto nos domicílios de baixa renda, apenas um domicílio sobre 3 tem acesso à conexão à internet. Os últimos meses nos mostraram quanto ter acesso à conectividade é fundamental, não apenas para, obviamente, navegar, para ter social media, para entertainment, mas também para comprar alimentos, para fazer consultas com médicos remotamente, ou para as crianças frequentar as escolas. Nos últimos meses, milhões de crianças, por falta de conectividade, não tiveram acesso às aulas diariamente. E isso, obviamente, está impactando uma geração inteira. Em geral, a América Latina e o Brasil têm desafios importantes a ser superados. Tem temas, obviamente, de renda, tem tema de crescimento geral, tem uma falta de infraestrutura, em particular no setor, com a perspectiva do setor de telecomunicações. Existe também um sizing, um tamanho de empresas médias e pequenas, e isso dificulta, obviamente, investimentos massivos, né? Isso são potenciais desafios que nós vemos não apenas na América Latina, obviamente, mas no Brasil em particular. Porém, do outro lado, existem importantes ativos, importantes pontos de força e capabilities que um país como o Brasil pode alavancar no desenvolvimento. Existe uma grande base de consumidores, isso é fundamental, porque isso representa uma oportunidade para
obviamente, criar serviços e vender produtos para uma grande base de clientes. Grande parte dessa população é uma população ainda jovem, muito conectada à internet. Muitas estatísticas trazem uma visão que, em particular, os jovens do Brasil são os que mais estão conectados à internet, são os que mais frequentam os sites de mídias sociais, os que mais estão impulsando o crescimento de e-commerce e afins. Todo esse contexto, obviamente, é considerando as tendências e as disrupções tecnológicas que nos próximos anos estão por vir, representa uma oportunidade importante para indústrias, talvez tradicionais, que podem parecer longe do setor de telecomunicações, mas que podem encontrar na conectividade avançada oportunidade de fazer um leapfrog, um pulo tecnológico para incrementar produtividade, para ampliar o portfólio de negócios e serviços oferecidos. Pensamos, por exemplo, ao setor da mineração, do petróleo, do gás, e como a tecnologia de conectividade avançada pode trazer para eles importantes ganhos em produtividade. Ou em serviços públicos, transporte, como controlar, obviamente, todos os movimentos de toda a cadeia end-to-end pode trazer incrementos importantes de eficiências e redistribuição de riqueza. Manufatura, existem empresas que podem investir em automação, em inteligência artificial para controlar os processos produtivos e isso trazer, de um lado, produtos sempre de maior qualidade para o consumidor final, benefícios para a eficiência e aumento na segurança e na saúde dos trabalhadores. O setor da saúde, que é com conectividade de elevada capacidade, com disrupções tecnológicas que o 5G, que é infraestruturas de fibra com conexão a alta velocidade pode trazer, pode desenvolver uma nova fronteira, uma nova visão de procedimentos remotos, de consultas assistidas, de procedimentos gerenciados à distância, juntando demanda e oferta entre demanda de uma população que necessita ter acesso a esse tipo de serviços e talvez uma oferta que está longe no espaço para ser atingida em tempo hábil. Enfim, pensamos na agricultura, que é um dos setores chaves para a economia do país e que em futuro se espera que continue sendo um motor de crescimento do país. Imaginamos os ganhos que conectividade, serviços de inteligência artificial baseados em analytics e em conectividade podem ser alcançados através desses improvements tecnológicos. Existe, portanto, para o Brasil e para a América Latina uma grande oportunidade de futuro e vemos que tecnologia 5G, tecnologia de alta conectividade podem trazer esses benefícios para esses setores. E aí, indo para o final dessa pequena introdução, só para colocar no radar da discussão, Luiz, para depois alguns elementos interessantes para avaliar. Ou como o 5G pode trazer essas oportunidades, como tecnologias baseadas em Advanced Analytics, inteligência artificial, podem trazer, obviamente, ganhos e novas disrupções em como as operadoras do setor de telecom e tecnologia são habilitantes para as empresas e indústrias tradicionais. Como a Internet of Things, com um crescimento esperado de soluções IoT, possa ser um vetor de diversificação e de desenvolvimento para os setores tradicionais. Enfim, eu gostaria de tratar também dos temas de novos negócios, em particular como as empresas de infraestrutura, as empresas de telecom, podem estar sempre mais conectadas através dos serviços de conectividade com um ambiente que já foi muito fértil para o nascimento de novos startups, de novos unicórnios no país e na América Latina toda. Então, acho que esses são alguns temas que será interessante debater. Denise, deixo a palavra para começar o nosso debate. Muito obrigada, Fabrício, por essa introdução tão interessante. Luiz Minoro, a gente viu, né, que existem desafios e oportunidades para investimentos em infraestrutura. Eu queria que a gente começasse pelos desafios. Na sua percepção, quais são os grandes desafios que o setor enfrenta quando a gente fala em investimentos para acelerar a qualidade e a cobertura da conectividade no Brasil? Bom, Denise, acho que o desafio é o que não falta aqui no Brasil, né? Acho que existem vários Brasis dentro do Brasil, né? Então, existem os grandes centros urbanos, onde a gente tem infraestrutura da melhor qualidade, competição por infraestrutura, né? Infraestrutura de ponta disponível. A
a gente tem as cidades mais adjacentes aos grandes centros urbanos, né, que nós chamamos as regiões suburbanas, onde tem uma infraestrutura disponível, nem sempre tem competição por infraestrutura, então, mas existe uma infraestrutura disponível para as pessoas utilizarem. E existem outras cidades, né, no Brasil que não têm infraestrutura, né, e o desafio é único, né, é como criar uma infraestrutura e que permita não só nos grandes centros urbanos, onde normalmente tem capital disponível, tem capital intelectual e financeiro disponível, né, e fazer com que as inovações aconteçam, mas da mesma forma trazer um Brasil mais igualitário, né? Então não é possível que, inclusive nesses tempos de pandemia, não só empresas ou as pessoas ficassem isoladas por falta de conectividade, né? Então nesse sentido, eu acho que esse desafio de encarar o tamanho geográfico do Brasil, com uma política pública que permita, né, as empresas inovarem e investirem, mas de formas diferentes nessas diversas regiões que o Brasil apresenta, é um dos grandes desafios que a gente enxerga, porque a forma como a gente mede retorno de investimento nessas regiões são diferentes. E, obviamente, que de acordo, as regiões de maior capital são as cidades onde tem maior densidade demográfica, né? O que é bastante curioso no Brasil, onde, em contrapartida, o segmento que representa a maior quantidade do PIB do brasileiro é o agronegócio, né? E que está carente de conectividade. Então, assim, eu acho que existe um desafio claro aqui em como a gente reorganizar a infraestrutura de conectividade que permitam não só as crianças que o Fabrício comentou não fiquem desassistidas, e ainda mais nesse momento onde tem restrições de transporte, né, e um teórico não, uma real necessidade de isolamento aí das pessoas, mas que também permita fazer um investimento de forma onde, assim, o retorno do investimento ele é mais desafiador, né? Acho que para começar a nossa conversa eu colocaria esses grandes desafios aí, além dos desafios macroeconômicos, né, de, obviamente, a grande parte da infraestrutura que nós implementamos no Brasil, ele depende de componente importado, né, não só nas redes de conectividade, e com esse contexto onde o real, né, a moeda local tem uma desvalorização, se torna um retorno do investimento ainda mais complicado, né? Então, eu acho que é um mix aí de criar políticas e regras que sejam sustentáveis no longo prazo e, ao mesmo tempo, dar condições aí macroeconômicas para que o investimento seja feito de forma... E aí a gente acha que vai explorar na conversa aí. Sem dúvida. Luiz Minoro, a pandemia amplificou a necessidade de maior investimentos em infraestrutura. Quais foram os principais impactos, na sua opinião? Pensando primeiro no cuidado com as pessoas, né, nosso setor ele foi um setor que sim, foi mais valorizado porque as pessoas entenderam o valor da conectividade, né, de estar em contato com seus parentes, amigos, ou poderem até trabalhar em home office, dependia da conectividade. E nós tivemos muitos funcionários, não só da Highline, mas o setor inteiro, que tiveram que se dedicar e se colocar ao risco, né? Tiveram que ir a campo para poder não só implantar, reforçar essa infraestrutura, dar manutenção para essa infraestrutura, que não podia parar, né? Eu acho que essa também foi uma grande boa notícia no Brasil, né? Então, as grandes operadoras, elas se preocuparam em assim, conseguiram prover uma infraestrutura de conectividade que a gente não viu grandes disrupções, não tivemos apagões, nada disso no país, num momento onde todo mundo estava usando muito a conectividade. E acho que outro reconhecimento importante que a gente tem que fazer no Brasil é que foram graças também a vários empreendedores locais que nós não tivemos maiores problemas na sociedade. Se a gente encarar que hoje mais de 50% ou quase metade da banda larga fixa residencial no Brasil é provido por pequenos empreendedores, né? A gente chama de pequenos empreendedores, tem alguns que já são maiores, mas são empreendedores locais, né? Não são as grandes operadoras. Então, acho que esse contexto foi muito saudável, né? De ter não só as grandes operadoras cuidando das infraestruturas resilientes nos grandes centros urbanos,
mas em contrapartida, também ter esses empreendedores locais levando conectividade para aquelas cidadezinhas pequenas que estariam totalmente isoladas do mundo se não tivessem acesso à internet. Mas, na sua opinião, essa tendência continua com a volta das atividades? Eu acho que ela se potencializa, né? Porque se há algo que nós vimos aqui também durante acho que a pandemia potencializou, né, a inovação, já que as pessoas e as empresas tiveram que se reinventar, né? E acho que aqui também tem um tema bastante urgente da democratização dessa internet e da conectividade no Brasil, né? Então, nos grandes centros urbanos, por exemplo, tantos pequenos restaurantes puderam se reinventar fazendo entrega de comida, mas essa entrega de comida só foi possível porque tinha um aplicativo no meio que conectavam aqueles que estavam com fome e não podiam sair de casa com quem podia fazer comida e também não tinha um cliente no restaurante. A gente teve uma potencialização aí do comércio eletrônico, então várias lojas, inclusive pequenos empreendedores locais, também conseguiram começar a usar mais o comércio eletrônico e se mostrar mais nas redes sociais, graças à inteligência artificial, mecanismos relacionados aí ao uso e consumo, né? E tudo isso que tem por trás, não só a conectividade, mas as plataformas de inteligência artificial e analytics também, né? Então, eu acho que isso, algo que eu não sou um grande sociólogo, né? Mas assim, é inevitável a gente perceber, houve uma mudança clara do comportamento humano, né? Então, as pessoas também reviram seus valores, né, suas percepções, e então eu acho que isso é algo que não tem volta, né? É uma mudança que só vai se potencializar. Então, eu acho que, olhando para frente, uma preocupação que eu acho que é importante que todos tenham, é que nós, e eu me insiro nisso, estamos nos grandes centros urbanos, onde existe essa abundância aí de recursos. Mas eu acho que isso tem que estar disponível para todos, né? Então, hoje, aqueles pequenos empreendedores que estão no sertão, que estão nas cidades pequenas, também têm e querem se reinventar e fazer parte desse novo mundo de comércio, né? Então, poder fazer entrega e pegar demandas que estão em outros lugares. Mas, para que isso aconteça, é importante a gente voltar ao começo do nosso painel, né? Que a conectividade, assim, a gente tem um CEO aqui, o nosso presidente Fernando Viotti, da Highline, ele fala muito da importância e do sonho que a gente tem aqui, da democratização da conectividade no Brasil, né? Porque só assim eu acho que a gente vai potencializar todo o ideal, toda a economia do Brasil, né? Não privilegiando só aqueles que estão em locais onde há abundância de conectividade, né? Então, eu acho que, para isso, é importante que o setor de telecomunicações também se reinvente, né? Então, assim, eu acho que é inevitável que o mundo seja diferente, mas que seja um mundo mais dinâmico, né? E eu acho que a outra coisa que aconteceu também, sem querer me estender aqui em uma única resposta, né, é que o que a gente tem visto também é que, principalmente o 4G, né, ele foi essa camada que trouxe muita dessa inovação a partir do momento que as pessoas tiveram a conexão da internet nos seus dispositivos móveis, né? E então está conectado a todo lugar e a todo momento, né? Isso fez com que surgissem novas empresas de transporte, novas empresas de alimentos, como a gente falou, e barreiras de entrada e saída de um setor para o outro caíssem, né? Então, eu acho que com mais conectividade e mais tecnologia no geral, né, cloud computing, inteligência artificial, analytics, tudo isso vai potencializar que umas empresas saiam do seu setor e entram em outros setores adjacentes. Então, a gente vê empresas de varejo indo para o mundo de banking, né, se tornando fintechs, a gente vê empresas de diversos setores entrando em outros setores. Eu acho que isso só vai se potencializar no futuro. Obrigado, Luiz. Acho que são ótimas reflexões e se posso tentar um pouco provocar a discussão entre nós, olhando um pouco a perspectiva da Highline, não? Por que a Highline decide investir no Brasil? Quais são as condições que
na tua visão, trouxeram a companhia aqui e que hoje está sendo avaliado como, vamos dizer assim, asset que o país tem versus outros, né? Entendo, você estava mencionando temas de, obviamente, de demanda, existem temas de um ecossistema fértil. Quais são os grandes critérios considerados para continuar a investir em infraestrutura no Brasil? Falando mais especificamente da Highline e do setor que nós atuamos, né, que é o setor de telecomunicações, nós temos como os grandes clientes as operadoras de telefonia, né? Assim, eu acho que o que a gente enxerga é que, primeiro, que investir no setor de telecomunicações ou de comunicações em geral é um setor de capital intensivo recorrente, né? Então, você tem o tempo inteiro que quanto mais você cresce, mais CAPEX você tem que fazer. E quanto mais CAPEX você faz, por incrível, mais OPEX você gera, né? Porque você tem mais infraestrutura para operar e manter. E essa conta, acho que talvez o timing disso é um timing que seja um pouco desfavorável ou seja mais favorável para fundos de infraestrutura, né? Que tem mais tempo para retornar esse investimento do que as empresas que estão lá competindo no varejo também, que precisam retornar esse investimento num tempo mais curto para poder fazer caixa e dar continuidade aos novos investimentos, né? Então, eu acho que essa junção aí desses dois atores, né, é bastante favorável para todos, né? Então, você tem um fundo de infraestrutura que faz aquele investimento que é muito pesado e recorrente e que possa disponibilizar isso a um custo, né, a um OPEX que seja bastante competitivo para quem utiliza, né? Então, acho que é isso também que está trazendo um pouco de inovação no setor. A gente vem aqui no Brasil, recentemente, as grandes operadoras anunciaram as suas redes neutras, né, que, no fundo, é criar um parceiro estratégico ou financeiro e que ajude não só a operar, manter, mas dar continuidade à expansão dessa infraestrutura para novas regiões, né, ou para novas camadas de serviços. Então, no setor de telefonia móvel, onde nós estamos mais focados hoje, né, temos aí... então, acho que o primeiro passo da Highline foi ganhar musculatura, né? Então, depois da entrada da Digital Colony, que a gente percebeu é que nós precisávamos ganhar mais musculatura, então fizemos aquisições. Ano passado foi um ano bastante dinâmico, foram 7 M&As feitos, né, só de empresas de torres, ou empresas, ou portfólios de torres no Brasil, né, para ser uma empresa melhor, maior e com mais skill, né. Acreditamos que agora estamos no momento ideal para talvez escalar na cadeia de valores, né, mas só faremos isso alinhado ao interesse daqueles nossos grandes clientes, que são as operadoras, né. E, nesse sentido, eu acho que há um espaço muito grande para negociação e para conversa, onde todos podem ganhar, né. Então, a gente pode contribuir fazendo mais CAPEX ou fazendo CAPEX em mais elementos da rede, e, em contrapartida, as operadoras conseguirem se focar naquele seu objetivo principal, que é cuidar do cliente, né, cuidar da experiência do cliente, fazer parcerias para agregar mais valor ao serviço deles e, obviamente, que a infraestrutura, operar a rede é importante, mas fazer isso com um parceiro que pode ajudar não só financeiramente, mas com conhecimento de fazer isso em várias plataformas no mundo inteiro. Fabrício, queria passar uma perguntinha para você. Na sua opinião, assim, quais são quais os novos modelos de negócio que poderiam surgir com a melhoria da infraestrutura de telecomunicações do país, na sua opinião? Denise, ótima pergunta. Acho que dá para tentar articular essa resposta em um par de frentes, por lo menos. Creio que as empresas tradicionais possivelmente continuarão de telecomunicações, né, oferecendo serviços em particular para o mundo do consumidor final, do varejo. E aí a conectividade com 5G, com fibra alta velocidade, com certeza vai trazer serviços diferentes na nossa casa. Pensa todos os serviços que estão relacionados a entretenimento, gaming, experiência virtual. Inúmeros são os possíveis casos de uso que nas nossas casas daqui a 5, 10 anos poderemos ter, né? Como oportunidade de negócio para operadoras e para player OTTs, como se chama, né? Que são aqueles que
inventam esses serviços e que estão entregando isso através da internet. Empresas mais tradicionais, empresas de tipo B2B, potencialmente vão poder oferecer novos serviços, como estávamos comentando antes, como também o Luiz estava mencionando, criando novas oportunidades através da conectividade, tentando entender que tipo de serviços novos podem oferecer para outras empresas baseados em conectividade, baseado em uma experiência real-time, em um controle remoto. Pense, por exemplo, a novas empresas que podem oferecer serviços de manutenção preditiva remota, online, direta, controlando elementos que podem ser a milhares de quilômetros com uma central remota gerenciando real-time esses elementos que estão longe. Isso com um serviço que aumenta eficiência, aumenta segurança, aumenta a qualidade da produção. E depois existe uma terceira categoria, potencialmente de todos os modelos de negócios B2B2C, onde você está, de fato, criando serviços para que outras empresas ofereçam para o consumidor final. Então, são serviços muito baseados em plataformas tecnológicas que habilitam novos serviços para o consumidor final. Então, acho que existem oportunidades que se podem agrupar nesses três grandes mundos. Muitos desses serviços e modelos de negócios potencialmente serão, por incrível que pareça, gerenciados pelas mesmas máquinas, com tecnologias de machine to machine, talvez suportadas por inteligência artificial, que trabalham em função de advanced analytics, com coisas que a gente nem consegue imaginar nesse momento. Com certeza, como o Luiz estava comentando antes, né? A gente viveu uma evolução de serviços alavancados pela tecnologia móvel 4G. O que a gente está imaginando para o 5G nesse momento? Minha visão é só uma parte do que realmente virá e que será desenvolvido a futuro pelas mesmas empresas, por esse ambiente tão fértil de empreendedores e inovadores no Brasil que vão conseguir desenvolver novas oportunidades de negócio futuro. Luiz Minoro, quais outros modelos de negócios que você acredita que possam surgir ou ganhar mais protagonismo? Eu emendaria ao que o Fabrício bem colocou, né? Acho que tem esse modelo B2B2C que ele vai crescer muito no futuro, né? É um modelo que hoje, para alguns, seja um pouco mais complicado de entender, mas que, quando a gente olha para médio e longo prazo, é algo que vai ser, eu acho que até predominante no mercado que nós estamos, né? No setor de conectividade. Que imagina que grande parte dos provedores, para oferecerem seus serviços, disponibilizarem seus produtos e serviços, eles precisam que os usuários finais, os consumidores finais, estejam conectados. Então, para isso, pode ser que alguns deles comecem, a partir de agora, eles arcarem com esse custo de conectividade, né, até como diferencial competitivo, né? Então, por isso que eu acredito bastante nesse modelo aí de B2B2C, e é um momento também para as grandes operadoras, para grandes e pequenas operadoras se reinventarem, né? Porque acho que com isso também outros modelos de operadoras vão nascer no mercado. E se há um ativo que é bastante importante que as operadoras atuais têm hoje, sejam elas grandes ou pequenas, é o relacionamento desse 2C, né? Esse relacionamento com o consumidor final e o conhecimento que essas empresas têm desse relacionamento contínuo, né? Porque quem usa conectividade usa muito e várias vezes por dia, em vários locais até, né? Então, esse conhecimento é um diferencial competitivo que elas precisam usar para se reinventar nesse momento, né? Até para falar, assim, dando um passo atrás para as pessoas que são menos familiarizadas com o nosso setor, né? Assim, no mercado de infraestrutura, é difícil a gente ter 3 ou 4 estradas em paralelo ligando 2 cidades, né? Essa sobreposição de estradas, ela não existe. Por quê? Porque para você construir essas estradas, ela custa dinheiro, e esse dinheiro tem que ser pago de alguma forma. Então, se você tem 3 ou 4 estradas, provavelmente a qualidade de 2 delas vai ser excelente, mas provavelmente o pedágio também vai ser muito caro, né? Ou, senão, vai entrar uma guerra de preços que as 4 não vão sobreviver, né? Então, assim, o que a gente acredita é que existem vários Brasis dentro do Brasil. Existem alguns lugares onde isso deveria ser primordial.
Existem outros lugares, até visando pelo um acesso mais igualitário no Brasil, onde esse modelo deveria ser revisto, né? E como que isso se aplica para o setor de infraestrutura digital, onde nós estamos? O que nós acreditamos aqui na Highline, que é financeiramente muito mais eficiente você eliminar essa sobreposição, principalmente em mercados onde que são mercados suburbanos ou até com menos densidade demográfica, né? Então, e a gente tem que lembrar que o Brasil, nós temos 4.400 municípios, dos 5.700 municípios do Brasil, tem menos de 30 mil habitantes, né? Então, em todas essas cidades pequenas, você tem conectividade, mas uma conectividade que provavelmente a qualidade não ela é excelente, e você tem 3 ou 4 redes chegando nesse lugar, e nenhuma delas, assim, porque nenhuma delas é o foco das grandes operadoras ou daquelas operadoras que realmente estão provendo esse serviço. Então, um dos modelos que nós acreditamos, até olhando essa tendência de redes neutras no mundo de fibra ótica, que é onde está acontecendo com mais ênfase no Brasil, né? A gente vê as grandes operadoras, a Oi, a TIM, a Vivo, fazendo as suas redes neutras, né, de fibra ótica. A gente acredita que isso vai se estender também para as redes de telefonia celular, né? Agora, uma das coisas que nós temos dúvida de quanto vai ser como que vai se dar o futuro é com o conflito de interesse, né? Porque uma grande operadora, ela cria uma rede neutra, sendo que ela mesma é a cliente âncora, como a gente fala no setor, né? Ela é a principal cliente dessa rede neutra. Então, e vendo isso e com possíveis conflitos que a gente vê que possa acontecer, ou a grande operadora ela tem que ser diluída no controle dessa operadora neutra, ou a gente acredita no modelo que nós chamamos de operador neutro de rede neutra, que é algo que a Highline tem discutido muito com o setor, mas discutido para ver como que esse operador neutra pode agregar valor não só para os pequenos provedores, que estão nas cidades mais afastadas e lutando, provendo esse serviço, mas também para as grandes operadoras, para levarem seu serviço para o consumidor que também estão nessas cidades mais afastadas, ou até setores adjacentes, como o agronegócio, por exemplo, que precisa de um serviço de conectividade, mas cujo retorno desse investimento só vai vir a longuíssimo prazo, né? Então, olhando para isso que a gente acha que nosso setor também vai ter uma inovação no modelo de negócio, né? Então, esse operador neutro de uma rede neutra, né? Ou seja, um operador dedicado ao serviço no atacado, e que, portanto, não tem conflito de interesse com aquele que vai operar o cliente final, né? A gente acha que pode atrair a atenção não só do mercado como um todo, mas também dos reguladores que fazem as políticas públicas e as regras que regem o setor. Luiz Minoro, mas com relação à gestão do seu negócio nesse contexto, quais os principais desafios internos para a captura dessas oportunidades de investimento? Eu diria 2 coisas principais, né? Com a gestão do negócio da Highline, o que a gente vê e que a gente tem estimulado muito, desde o começo da pandemia até hoje, o nosso negócio permite, né? Então, é injusto também comparar com outros negócios que não permitem isso, mas as pessoas estão todas trabalhando remotamente em casa, a produtividade continua altíssima, né? Então, estamos fazendo reorganizações estruturais na empresa, né? De estrutura organizacional, e conseguimos fazer isso muito bem orquestrado pela equipe de RH e tudo mais, de uma forma remota, e acho que isso vai ter que ser continuado na Highline. A gente sente muita saudade, obviamente que a gente quer encontrar com as pessoas, né? Mas acho que isso também vai agregar valor para o nosso negócio em futuro. E a gente também tem inovado, junto com os nossos clientes, a levar isso para o mercado, né? Então, recentemente, eu vou dizer porque é um caso público, né? Mas não se restringe a essa solução. Fizemos aí, junto com a TIM, onde assim estamos apoiando a TIM a levar a conectividade 4G para lugares onde não chega nem, ou a concessionária de energia elétrica tem dificuldade de levar energia até alguns pontos da cidade.
Então, nós criamos aí um site autossustentável, que não só opera com painel solar, baterias de lítio, né, e que também tem a conectividade de trás, né, o backhaul, que nós chamamos, através de conexão via satélite. Isso tem dois fatores bastante positivos. Primeiro de não usar mais geradora diesel, então ser algo sustentável, um site limpo, vamos dizer assim. E a outra coisa é de levar conectividade para regiões onde tem muita dificuldade de ter acesso à internet. Imagina as populações ao redor desses lugares onde a gente consegue colocar esse site. Pode ser uma região do agronegócio, pode ser um vilarejo, uma comunidade local. Você transforma totalmente a vida da empresa e das pessoas que ali estão, né? Eu fiz uma conversa recentemente com o CIO de uma grande empresa. Eu não vou citar o nome porque a gente não tem autorização, mas ele falou, olha, a gente tinha dificuldade até de levar funcionários para ficar dormindo e passar algumas semanas nesses locais, né? E nesse caso é uma empresa que trabalha com regiões remotas, né? E ele falou, depois que tem acesso à internet, muda totalmente, porque aquela recusa de funcionários em ir para aquelas regiões cai totalmente, né? Então, é uma transformação gigantesca, um impacto. E para um país de uma geografia continental como o Brasil, é muito importante que essas inovações surjam, porque nós não somos a inovação, mas nós pavimentamos a inovação, né? Nós levamos a plataforma que permite às pessoas e às empresas que ali estão inovar. Maravilha. Olha, queria agradecer muito você e ao Fabrício por essa primeira etapa do nosso encontro. Agora eu queria passar para a segunda etapa, que é a que tem perguntas da audiência. Já chegaram algumas perguntas aqui. A primeira é para o Fabrício. Poderemos ter em breve o leilão 5G no Brasil. Como que essa tecnologia pode representar uma oportunidade de investimento? Obrigado, Denise, obrigado pela pergunta. Sim, em verdade, até o final do ano é esperado que no Brasil aconteça o leilão com a disponibilização de fato do novo serviço 5G a partir do 2022 pelas operadoras. Acho que quando falamos de oportunidade de investimento, existem seja os investimentos que os setores tradicionalmente relacionados, né? Telecom, infraestrutura, também como o Luiz foi comentando ao longo desse nosso pequeno papo, existe a oportunidade de ampliar a infraestrutura, de trazer a conectividade 5G, que vai trazer mais velocidade, melhor serviço para os clientes, maior capacidade de trafegar em regiões mais remotas, com modelos inovativos de alocação do CAPEX, como mesmo o Luiz está trazendo para a discussão. Existem oportunidades para os setores tradicionais, vimos antes, mineração, petróleo, gás, que para aplicar e para criar novos modelos de negócio, para aproveitar o máximo de serviços based on technology, deverão fazer investimentos para modernizar as próprias plantas, para capacitar os próprios funcionários, para que eles possam aproveitar de todos os benefícios que a tecnologia vai trazer. E depois existe uma vertente de investimentos que também o Luiz estava comentando, que vão na ótica da sustentabilidade, lembrando que todo o tema ESG nos últimos meses tem virado muito relevante para a agenda dos CEOs das empresas, dos nossos clientes. Também se poderão abrir oportunidades para investimentos que mirem a fechar, por exemplo, temas de desigualdade, temas ambientais, para ter investimentos mais sustentáveis para o meio ambiente. Então, acho que o leque de investimentos, as oportunidades de investimentos são muito amplas, Denise, que vão do tradicional a investimentos inovadores, a investimentos sustentáveis, a futuros, na ótica, obviamente, de trazer para o país o 5G e todos os benefícios que poderá trazer para os consumidores. Maravilha. Tem uma perguntinha aqui para você, Luiz Minoro. Recentemente houve uma demanda alta por ativos de fibra, com algumas empresas de telefonia vendendo esses ativos. Qual o motivo para esse alto interesse em fibra? Deve continuar? Eu acho que vai continuar, sim, o interesse em fibra ótica. Assim, se existe uma demanda que ela só cresce para o futuro, é a demanda por conectividade, né? A gente não consegue enxergar setores ou pessoas que querem eliminar ou ter menos conectividade
talvez queiram usar menos o seu celular no dia a dia, mas isso não significa que querem ter menos conectividade, né? No futuro, então a demanda por conectividade ela só vai aumentar, né? O setor de mídia e de entretenimento também faz com que as pessoas queiram ter mais conectividade o tempo inteiro, né? O gaming, que o Fabrício falou, a parte de música, entretenimento, filmes e tudo mais, né? Seriados, isso faz parte do desejo das pessoas aí, né? Então, assim, esses ativos de fibra que estão disponíveis, eles são muito valorizados nesse contexto. E aquilo que eu falei, né? Hoje, se a gente olhar em grande parte das cidades pequenas do Brasil, inclusive, né, os ativos de fibra estão lá. E essas operadoras de fibra hoje, eles estão num momento de tomadas de decisões difíceis, né, que ou eu cresço e começo a entrar em outras cidades, porque o negócio precisa continuar crescendo, porque se eu não fizer isso, aquele provedor que está na cidade vizinha, ele vai entrar na minha cidade e vai competir comigo. Além disso, como a gente acabou de comentar, tem a camada do 5G, que vai ser uma alternativa à banda larga fixa, né? E que outros provedores que estão em outras localidades ou que têm um poder econômico maior, as grandes operadoras, por exemplo, vão provavelmente entrar nessas cidades através da oferta dessa nova tecnologia, né? Então, esses empresários e esses detentores desses ativos de fibra, eles estão num momento de decidir se ficam com esse ativo e fazem novos investimentos. Então, a gente tem visto fundos bastante ativos aí fazendo aquisições dessas empresas ou desses ativos, né? E também faz com que os detentores desses ativos tenham que decidir, olha, será que se eu ficar, eu preciso continuar crescendo ou criar uma capa resiliente para o meu negócio, ou senão eu preciso avaliar a venda, né? Ou a participação completa ou parte da participação para um conjunto que tenha mais poder para o futuro. Então, por conta desse contexto todo, é que a gente vê muitos ativos aí disponíveis de fibra ótica no mercado. E, além disso, tem o contexto de entrar em novas cidades. Você tem uma dificuldade hoje, a gente, nos grandes centros urbanos, a gente vê, né, esses postes cheios de cabos ali pendurados, né? Então, por quê? Porque cada operador lançou seus cabos de fibra e em algum momento, eu acho que isso tudo vai ter que ser revisto, né? Então, quem tem o direito de passar fibra nos postes também, porque no Brasil não é muito comum ter fibra enterrada, né? Também deve estar revisando o seu modelo de reforçar aquela fibra e poder oferecer aquela fibra para outros, né? Então, com isso também tem todo um movimento, porque comercialmente isso tem impacto no preço e tudo mais, e que traz uma nova dinâmica para o setor, né? Fabrício, tem uma aqui para você, a gente encerrar, que é a seguinte: além de 5G e fibra, há alguma tecnologia relacionada à conectividade que pode apresentar uma disruptura? Bom, Denise, acho que, como a Luísa estava comentando, conectividade não vai faltar, demanda de conectividade em particular não vai faltar. Acho que 5G, fibra, 4G vai continuar a ser muito importante também, não vai sumir do radar, tá? Então, vai ser uma coexistência de tecnologia móveis, vai ter, sim, obviamente, tecnologia fibra, que vai trazer por via fixa, uma esperança, uma promessa, não sei como podemos chamar, uma aposta também no setor potencialmente pode vir da tecnologia de conectividade via satélite, em particular com a nova geração de satélite de baixa órbita, que prometem entregar e possivelmente concorrer, não, com as tecnologias terrestres, seja móveis que fixas. Obviamente, um país como o Brasil é candidato, por tema de dispersão, tamanho, densidade geográfica, a ser potencialmente um mercado importante para provedores desse tipo. Portanto, sim, potencialmente vai poder ter outras tecnologias concorrentes num leque onde potencialmente enxerga uma complementariedade, né? Não uma canibalização entre elas, porque claramente os casos de uso, as necessidades de uso de cada casa, cada família, cada apartamento, cada escritório, potencialmente vão juntar as necessidades de ter diferentes meios tecnológicos que tragam serviços de conectividade para o lugar. Muito obrigada, Luiz Minoro, Fabrício, pela conversa de hoje. Obrigado.
aos participantes que enviaram suas perguntas, quem ficou aqui com a gente assistindo a essa nossa conversa nos últimos 45 minutos. Muitíssimo obrigada. Para conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, para mckinseytalks.com. Lá vocês vão encontrar também os episódios anteriores. E a nossa conversa de hoje, na segunda-feira, já estará disponível lá. Vocês também encontram acesso às versões em áudio no Spotify. Muito obrigada, bom fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau.